Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre as fases do desenvolvimento infantil, e eu vou trazer junto com as fases algumas questões emocionais. Então eu não vou falar de idade que tem que sentar, que tem que engatinhar, que isso e que aquilo, não vou falar. Eu vou falar do que é desenvolvido emocionalmente dentro de cada fase. O desenvolvimento infantil, na verdade, ele é desenvolvido dentro da psicologia, né? Ele é classificado como 3 fases. Tem a fase oral, a fase anal e a fase fálica ou a fase genital. Essas fases foram desenvolvidas por Freud, foram descritas, né, por Freud, e até hoje se segue esse padrão, esse norte. É como se fossem os marcos que a gente segue, mas eu não vou falar necessariamente dessas fases. Eu vou falar do que acontece durante todo esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento infantil, ele vai até mais ou menos de 5 a 7 anos. Alguns autores consideram 5 anos, outros autores consideram 7 anos de idade. Eu gosto muito de considerar os 7 anos. Por várias questões, privação, estímulo, enfim, eu gosto de considerar que o desenvolvimento infantil, ele encerra aos 7 anos. Depois a gente entra numa outra fase do desenvolvimento, que a gente está ainda em desenvolvimento, que vai até mais ou menos os 14 anos, que é quando a gente começa a confirmar tudo o que aconteceu nas primeiras fases, né, no desenvolvimento até os 7 anos. Então, é sobre isso que eu vou falar para vocês e dar uma pincelada nas feridinhas que vão ficando na gente dentro dessas fases do desenvolvimento. Então, vamos lá. Por exemplo, o nosso desenvolvimento, ele não começa depois que a gente nasce, ele começa, na verdade, na gestação. Quando a gente é fecundado, ali já está acontecendo um desenvolvimento que a gente não tem percepção, que a gente não tem memória, mas que sim, o corpo sabe e já está acontecendo. Então, na verdade, desde a nossa gestação, que algumas emoções, algumas sensações já começam a estabelecer na nossa vida, e depois a gente leva isso para a vida fora, só que isso não fica num plano acessível, né? Não fica numa memória acessível, que eu vou lá e eu penso isso, eu pego aquele outro, não é, fica dentro de um campo que é inconsciente, mas sim, o nosso corpo sabe e a gente traz essas emoções. Então vamos pensar, a criança, quando ela é fecundada, quando ela houve essa fecundação, primeiro que aqui já tem um simbolismo muito lindo, que é o quê? A fecundação se dá com 2 partes diferentes, né? Então, eu só sou completa, eu só sou inteira quando eu tenho 2 partes diferentes, que é o quê? É o masculino e o feminino, é o gameta da mãe e o gameta do pai. Então, aqui já é um simbolismo muito lindo, porque a gente tem tanto medo do diferente, a gente acha que a gente é tão onipotente, é tão autossuficiente, e não somos. A nossa existência só dá justamente porque tem 2 partes diferentes que se fundem para fazer uma só. Então, aqui já é um simbolismo muito legal para a gente entender que essa busca, se eu não quero, eu não preciso de alguém, eu não preciso me relacionar, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Olha, pode ser que não seja bem assim, porque a gente só existe justamente porque existem 2 partes diferentes. Então, vamos considerar isso de uma outra forma, né? Mas aí, já gestou. Né, a mãe está gestando, houve já essa fecundação, aqui já começa o quê? Um desenvolvimento. O nosso desenvolvimento, ele é encéfalo-caudal, ou seja, ele começa na cabeça e ele encerra no final da coluna vertebral, que é o cóccix, né? Então, daqui para cá é como vai acontecer todo esse desenvolvimento. Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, todo mundo que já viu o ultrassom muito novinho, vê aquela cabeça bem desproporcional com o resto do corpo, que mais parece um rabinho. Por que isso? Porque o desenvolvimento começou na cabeça. Então, estamos ali, a energia está toda aqui na cabeça, é aqui que está o desenvolvimento maior naquele momento, porque é depois que ele vai descendo e ele vai seguindo. Conforme o que a mãe vive, é o que vai passar para essa criança. A mãe é a ponte entre o mundo externo e o mundo interno. Existe uma simbiose aqui. O que essa mãe come é o que essa criança vai comer. O que a mãe respira é o que a criança vai respirar. E o que a mãe sente é o que a criança vai sentir também. O problema é que, às vezes, a mãe está num movimento
de muita desconexão. Então, quem me acompanhou no ano passado, na Maternidade no Divã, eu falava muito isso, e eu falo várias lives que eu falei disso, né? A desconexão, quando essa mãe se desconecta da criança, a criança, ela entra num outro lugar, que é um lugar de solidão mesmo, né? É um lugar de rejeição. Quando a gente fala de rejeição, a gente não está falando necessariamente que essa mãe rejeitou a criança. A gente está falando que essa mãe se desconectou dessa criança em vários momentos. Quando eu falo que muitas mulheres se conectam com a gestação, mas não se conectam com o filho, é disso que eu estou falando. Muitas mães se preocupam com a dieta, se preocupam com o pilates, se preocupam com o parto, com o enxoval, com a lembrancinha, com a roupa, com isso e com aquilo, que tudo é válido, tudo faz parte desse combo da maternidade, mas elas estão tão ligadas nisso que elas esquecem da criança, o se conectar com essa criança. O que seu corpo está pedindo? Não, estou com muita preguiça, mas não, eu preciso me exercitar. Veja, essa preguiça às vezes é o pedido do seu corpo, tem um outro ser lá dentro, tem um corpo que é considerado ainda um corpo estranho. Então, quanto que essa mãe consegue se conectar com o bebê? E aí, o que acontece? Quando ela se desconecta, esse bebê fica num plano de ameaça, porque ele não está pertencendo a nada. Aqui começa o nosso sentimento de pertencimento, né? E quando a mãe está nesse movimento de corre para lá, corre para cá, e eu preciso trabalhar, e eu preciso ajeitar o enxoval, e eu tenho horário para isso, eu tenho horário para aquilo, ela entra num movimento de estresse, ela acessa, ela aciona o sistema simpático. O sistema simpático é o sistema de defesa, é o sistema de luta, é o sistema de que, olha, alguma coisa vai acontecer, eu preciso correr, seja contra o tempo, ou seja contra qualquer outra coisa, e isso faz com que toda a musculatura do nosso corpo se prepare para essa luta, para essa defesa. Se a gente lembrar que o nosso útero é um músculo também, ele também endurece. O que acontece com a gente quando a gente está sob tensão? A nossa musculatura toda fica enrijecida, fica dolorida. O útero é a mesma coisa, ele também endurece, ele também fica frio. Por quê? Porque o corpo, quando ele percebe que tem uma ameaça, todo o sangue ele vai proteger os órgãos vitais. O que acontece com a gente quando a gente leva um susto? A gente fica com as mãos geladas, né? A gente fica pálido. Por quê? Porque sai de todas as extremidades para cuidar dos órgãos vitais. Ou seja, o útero não é um órgão vital, ele não vai estar irrigado, ele vai ficar endurecido, ele vai ficar frio. E esse bebê que está lá, a sensação que ele vai ter é essa, porque o que ele tem ainda de sensação é a física, é o contorno que envolve ele, né? Então, esse bebê, ele entra num movimento de estresse também, ele entra num movimento de risco, de ameaça. É como se ele entendesse assim, ele não sabe nada que está acontecendo, mas é como se tivesse uma mensagem: olha, tem coisas acontecendo. Olha, aqui fora é perigoso, fica quietinho, né? Às vezes, quando a mãe, quem já gestou sabe que quando a gente leva um susto, às vezes o bebê para de se mexer por um tempo, né? Por que isso? Porque ele está tentando entender o que é que está acontecendo. Ele pode existir, ele pode se movimentar, ele pode se manifestar. Então, nessa fase da gestação, é uma fase de simbiose, tudo que é de um é do outro. E aqui começam as primeiras emoções nossas, né? E quando aqui tem algum movimento de desconexão, e às vezes, gente, não é nem porque essa mãe é estressada. Vamos imaginar que tá tudo muito bem com a gestação, é uma gestação desejada, essa mãe planejou o bebê, quis, é amado, só que acontece alguma situação aqui fora que faz com que essa mãe precise se ausentar desse movimento, desse momento com o bebê. Então, vamos imaginar que a mãe está a gestação está tudo bem, e de repente essa mãe tem algum problema, a mãe dela morre, o pai adoece, o marido perdeu o emprego. Olha, tem alguma coisa aqui fora que chamou a atenção dessa mãe e ela precisou se desconectar dessa gestação, até porque o mundo aqui fora está pedindo por ela, né? Então, isso também pode fazer com que essa criança se sinta desse jeito. E quando isso acontece, são as lembranças, as memórias inconscientes que vamos carregar para a vida adulta. São geralmente as
crianças e depois os futuros adultos que terão dificuldades nos relacionamentos, que gostam mais de tarefas individuais, que são mais intelectuais, que preferem ficar lendo a ficar conversando com alguém. São pessoas que estão sempre dentro desse plano de proteção. Quanto mais sozinho eu estiver, mais segura eu estou, porque a presença de outras pessoas pode ser uma ameaça. Então, são pessoas que sempre vão ter essa tendência a se sentirem rejeitados pelos outros. Olha, são sequelas que a gente vai carregando. É muito comum, e vocês devem conhecer, se não em vocês devem conhecer pessoas que têm essa sensação, né? Qualquer movimento diferente tem aquela sensação de que eu fui rejeitado, que as pessoas não estão gostando de mim, eles estão rindo de mim, ou eles estão falando mal de mim. Essa pode ser uma sequela dessa fase do desenvolvimento onde teve uma ruptura. Pode ter sido uma ruptura intencional da mãe, mas pode não ter sido. Então, muitas vezes as pessoas que chegam para mim e entram em contato com isso, elas querem questionar com a mãe se elas foram rejeitadas durante a gestação. E a mãe fala que não. Não, porque essa rejeição que a gente aprendeu é quando eu não quero. Mas, na verdade, às vezes a mãe queria. Só aconteceram situações que desconectaram essa mãe da criança. Então, a gente não precisa ficar buscando o culpado, porque não existe o culpado, existe a questão. Então, agora eu trago isso para a minha vida atual, para a minha situação, e eu vou olhar para isso de uma outra forma. Então, essa é a primeira fase do nosso desenvolvimento infantil. Quando a gente nasce, até 1 ano mais ou menos, a gente tem uma outra necessidade. Então, dentro dessa fase que eu falei, que é a fase ainda gestacional, a nossa necessidade ali é de conexão, é de pertencimento, é de saber que eu existo e que o outro entende que eu existo. Essa é uma necessidade nossa dessa fase. Quando a gente vai para a segunda fase, e é bom lembrar que o nascimento, ele é a ruptura da simbiose, mas quem dá início, ou pelo menos deveria dar início nessa ruptura, é a própria criança. Hoje nós estamos muito com o parto mais humanizado, o parto natural, e mesmo que não seja um parto via vaginal, mas é um parto onde a criança mostra o momento que ela está pronta para nascer. Quando isso acontece, é a criança que vai dando o sinal de ruptura da simbiose. E aí o que acontece é que a criança já mostrou isso, mas muitas vezes a mãe demora mais tempo para sair disso, porque sim, foi a criança que deu esse início. Então entra lá naquela live que eu falei do amor, do ciúme, o quanto que a gente tem dificuldade de se desligar dessa fase, de deixar mesmo essa simbiose morrer, porque agora a criança entra numa outra necessidade. A necessidade da criança nesse momento é: eu preciso de você. É dependência, é passividade. Lá na primeira é eu existo. Aqui é eu existo e preciso de você. Então, aqui nessa fase, que vai até 1 ano mais ou menos de idade, a criança é extremamente dependente e ela é passiva. Aqui não é a fase da gente ficar mostrando para a criança que ela não precisa, que ela é capaz. Não é isso, a criança não está precisando disso. Aqui a criança precisa sentir a segurança no adulto. Eu sou sua mãe e eu cuido de você. Se você chorar, eu vou te socorrer. Eu vou tentar entender o que está acontecendo. Aqui essa relação de dependência. Vejo casais que querem colocar a criança no lugar, pode deixá-la chorar. Ela precisa entender que o mundo não gira em torno dela, senão ela vai ser uma pessoa dependente. Não é por aí, é o contrário. Ela está na dependência, ela está justamente alimentando essa fase para que ela saia da dependência com uma segurança e com potência. Então agora não é fase da gente ficar provando para a criança que ela não precisa de ninguém. Agora sim, a amamentação livre demanda? Vale. Por quê? Porque agora não é hora de ficar pondo regras para a criança. Agora é hora de mostrar para ela, olha, você existe, eu olho para você, eu cuido de você, você está aqui, você está protegida. O choro da criança nessa fase precisa ser atendido. A criança precisa ter esse toque, precisa ter esse contorno físico em torno dela. Aqui estamos mostrando que existe alguém para decifrar
todas as necessidades, todos os choros, tudo aquilo que acontece com a criança. Ela é passiva, ela come o que eu dou para ela. Ela já não tem mais aquela simbiose que ela come através de mim, mas ela come aquilo que eu dou. Pode ser o meu leite, pode ser outro leite, pode ser qualquer coisa. Eu preciso dar, senão ela também não busca. Ela não tem recursos para isso ainda. Então é de passividade. E aqui vai desenvolver na criança que depois, quando adulto, vai levar o quê? A segurança. A segurança dela mesma. Aqui entra a autoestima. É aqui que se forma a nossa autoestima. Quando nós tivermos adultos saudáveis, suficientemente saudáveis para olhar para a gente e entender que ainda é uma via de uma mão só. É mãe oferecendo para a criança não oferece para a mãe, não oferece nada para o pai, não oferece nada para os adultos. São os adultos que cuidam da criança, que oferecem o cuidado, o olhar, a proteção, o socorro necessário. Então, essa fase que vai até mais ou menos 1 ano de idade, fala disso. Só que enquanto ela está nessa proteção, ela vai desenvolvendo outras habilidades. A criança começa a rolar, começa a sentar, engatinhar, ficar de pé. Ela está se preparando para a outra fase, que é a partir de 1 ano de idade, que entra também outras questões emocionais e que nós vamos falar, né? A mãe, o adulto, mas a gente vê mais mãe fazendo isso, né? Que não quer pôr a criança no chão, porque tem medo dela bater a boca, porque tem medo do cachorro chegar, porque tem medo da sujeira, tem medo disso e daquilo, está privando esse desenvolvimento da criança, né? Ela está saindo, deixando a passividade, e quanto mais eu seguro, menos eu autorizo a minha criança de ir para outra fase do desenvolvimento. Tudo isso é importante. Então, aqui, chegou até 1 ano de idade. Não, a criança com 1 ano de idade tem que estar andando, senão ela está atrasada. Não é verdade. Não é verdade. Até 1 ano de idade, ela vai desenvolver outras habilidades. A partir de agora, ela entra numa outra fase do desenvolvimento, que aqui sim começam a desenvolver os movimentos motores. Aqui é o desenvolvimento motor. Então, nesse desenvolvimento motor, está falando o quê? Olha, mãe, a minha passividade está começando, não existe mais. Eu não sou mais passiva. Agora, a criança ela se torna ativa, e a gente precisa autorizar essa função ativa da criança, porque é nessa função que a criança começa a entender quando é dela, quando ela pode, o que ela vai fazer. Então, vamos lembrar do nosso desenvolvimento. Começou na cabeça, lembra que eu falei que é encéfalo-caudal, que é céfalo-caudal? Então, na cabeça, vai passando por toda essa parte aqui, que é a alimentação, quando a criança começa a mamar, começa a sugar, começa a chorar, respirar, tudo aquilo que ela não fazia. Lá dentro, ela está exercitando isso aqui. E aí a gente está descendo. Então, agora a gente vai para os movimentos, né, para o desenvolvimento motor. E a criança, ela tem uma inquietação, ela se movimenta o tempo inteiro. Se ela já está andando, ela não consegue mais ficar no colo. Às vezes ela nem está andando ainda, ela anda com apoio, mas ela não quer mais ficar no colo. E tá certo, ela está treinando porque ela precisa sair dessa dependência, dessa passividade. Tá tudo certo, é esse movimento mesmo. Agora aqui começam as preocupações excessivas da mãe, que é quando, lá numa live que eu falei, que eu não lembro qual é, que eu falo que quando a mãe não teve uma boa relação com a maternidade dela, com a relação dela com a mãe dela, é aqui que começam as privações, porque essa criança começa a teimar, ela começa a dar trabalho, ela já começa a fazer birra, sim, com 1 ano e meio a criança já está fazendo birra. A birra é um desafio para os pais, é um desafio por quê? Porque a gente quer tirar aquela birra, mas na verdade a criança está lidando com a frustração dela. Então aqui existem muitas rupturas, porque essa criança precisa testar, mas ela não é autorizada. E esqueci de falar, na fase anterior, quando tem alguma falha ali, naquela fase da proteção, da segurança, o que nós vamos carregar depois é a dependência, porque é ali que a gente está treinando buscar a nossa independência. Quando não é permitido, quando não é autorizado, quando eu não tenho esse cuidado suprido,
eu vou me tornar um adulto que sempre está buscando pela proteção. E aí a gente se relaciona com as outras pessoas através de necessidade. Eu preciso de alguém para olhar para mim, eu preciso de alguém para segurar minha mão, eu preciso de alguém para me apoiar, eu preciso de alguém para me incentivar. Eu sempre preciso de alguém. Os relacionamentos são a base da dependência e da codependência. Às vezes eu não sou tão dependente, mas eu me relaciono com pessoas dependentes. Ou seja, eu estou falando de codependência. É nessa fase, até 1 ano de idade, que a gente vai desenvolver essa habilidade ou essa fragilidade. Como eu me relaciono futuramente, depende dessa fase aqui. Tive as minhas necessidades supridas? Ok, beleza. Não tive, vou carregar essa forma de me relacionar ao longo da minha vida, até que isso se torne consciente para mim, que eu consiga olhar para essa situação e resolver. De novo, é hora de buscar o culpado? Não, é hora de buscar a origem do que aconteceu com a gente, da fase em que aconteceu, mas não culpado, porque o culpado não muda nada. Aliás, quando eu busco um culpado, significa que eu não quero sair da situação, porque quando eu quero sair da situação, eu busco solução, eu não busco culpado. Buscar culpado é me manter nesse mesmo lugar, ou seja, não é culpa minha, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa de qualquer outra situação, menos minha. Nessa fase a gente desenvolve muito essa dependência e essa necessidade de não sair do lugar. Então, eu não dirijo, é uma dependência. Olha, pessoas que não dirigem, é uma dependência. Eu preciso sempre de alguém que me leve, que me busque, que me espere, que esteja a meu serviço, a meu dispor. Por quê? Porque faltou isso em algum lugar, né? As pessoas que precisam sempre de outras para definir roupa, decisão, onde vai, tá falando dessa fase. Então, fechamos essa fase até 1 ano de idade e agora nós vamos para aquele desenvolvimento motor que eu falei, que é onde nós estamos treinando a autonomia. Aqui a criança vai começar a buscar. E ela fica o quê? Ela fica desafiadora. Ela fica porque ela está testando. Não quero que você coloque água. Eu quero colocar. A criança é um toquinho ainda, nem alcança, nem consegue segurar o copo direito, mas é ela que quer apertar o botão, é ela que quer tomar água sozinha, é ela que quer comer sozinha, e ela se torna desafiadora e a gente já logo julga como teimosa. Não sei se elas são teimosas, elas estão só testando os limites dela, aquilo que aqui na vida adulta, a gente não se autoriza mais fazer. A gente tem medo de testar. Vai que dá errado. A criança não tem esse medo, ela está testando. Ela sabe o que ela quer caminhar por aqui, ela quer fazer isso. E ela só está onde? Ela está no teste. Somos nós, adultos, que não temos essa visão e nós não temos paciência. Então, o que a gente faz? Não, deixa que eu faço. Você não sabe fazer. E a criança derrama. Viu, eu não falei? Aí entra tudo aquilo que seria o início de uma autonomia, se torna sempre o quê? Uma crítica, sempre uma pressão, sempre um erro, uma impaciência, uma bronca. E quantas vezes que a gente tira a criança, né, de qualquer jeito, porque tá pisando onde não era para pisar, porque derramou, porque sujou, porque estragou, porque isso, porque aquilo. E a criança, ela não tem essa percepção ainda. Não quer dizer que a gente tem que deixar a criança fazer o que ela quiser. Vai do bom senso do adulto saudável aí, né? Mas sim olhar para a necessidade que essa criança tem nesse momento. Nesse momento, a necessidade dela eu posso tentar fazer do meu jeito? É isso que ela quer, né? E o que acontece aqui? Qual é a sequela, qual é a feridinha que a gente pode herdar dessa fase, ferida emocional, que a gente pode herdar dessa fase quando não está acontecendo adequadamente? Peraí. Nessa fase, é como se a criança entendesse assim: tudo que eu faço está errado, então eu não sou aceita. Para eu ser aceita, eu preciso fazer só o que me deixam. E aí, isso tem muita fala. Os adultos têm muito dessa fala, né? Se você não ficar quietinha, a mamãe vai ficar triste. Se não ficar quietinha, o amiguinho não vai vir brincar. É tudo à base de uma ameaça, é tudo na base de uma troca. Se você não deixar a mamãe fazer, nós não vamos sair. Então, a criança começa a entender que tudo aquilo que é espontâneo dela pode, de repente, desagradar.
E dependendo da dinâmica dessa família, dependendo do sistema que essa família carrega, dos padrões sistêmicos, né, de toda a dinâmica que vem dos nossos pais, dos nossos avós, a gente vai criando alguns lugares obscuros para essa criança. A gente vai colocando essa criança numa não permissão de evoluir. Por quê? Porque ou ela faz aquilo que os pais querem, ou ela não vai ser tão amada assim. Ou, de repente, ela pode ser deixada de lado. Ou ela pode não ganhar um brinquedo. Ou, enfim, tem sempre uma ameaça, né? E aqui a gente vai desenvolver essa necessidade. São aquelas pessoas que aprendem a lidar com o mundo através da troca. Porque ou eu mando, ou eu vou ser mandada. Né? Ou eu domino, ou eu serei dominada. Então, sim, aqui vai ter aquela pessoa que ou ela precisa de alguém que domine ela o tempo todo, ou ela precisa de alguém a quem ela consiga dominar, porque a relação dela é na base disso. O amor, ele é arriscado. O amor, ele é uma ameaça. Então, eu preciso ter poder. Eu não me autorizo ao sentimento do amor. Eu só tenho o controle da situação através do poder. Eu falo, eu domino, eu exijo, eu manipulo. Aqui existe muito uma dinâmica de manipulação. Essa é a feridinha que a gente carrega quando a gente passa por essa fase sem ser compreendido. Quando a gente não teve a permissão de errar, de expressar. Nessa fase começa muito porque aqui nós estamos do 1 aos 3 anos de idade que isso vai acontecer, né? Dentro dessa fase, é a fase que começa as birras porque não quer pôr o sapato, não quer pôr aquela roupa que a mãe escolheu. Mas o que ela está fazendo? Ela está expressando algo dela, né? E assim, vai tirar o short, é ela que quer tirar. Mas ela demora e a gente tem pressa. Tem que pôr o uniforme, ela que quer pôr, mas demora, a gente tem pressa. Então, nesse movimento, a gente começa a não respeitar mais a criança, não respeitar o movimento que ela está desenvolvendo. E sim, gente, precisa de paciência, porque é cansativo, porque demora, porque quem já passou por isso sabe que é uma fase de muita dificuldade mesmo. Então, olha, nós já falamos da terceira fase do desenvolvimento, que essa ocorre entre 1 e 3 anos. E também entre 1 e 3 anos é a fase que vai começar, olha, se a gente lembrando, né, nós já passamos por aqui nos movimentos agora, e agora nós estamos chegando aonde? Nos esfíncteres. O desenvolvimento está chegando lá para a coluna vertebral e nos esfíncteres que vai começar outro movimento. O desfraude, não existe uma fase correta do desfraude. O desfraude deveria ser, sabe quando? Quem estiver passando por essa fase, dá uma olhada. Quando o desenvolvimento motor da criança estiver suficientemente desenvolvido para que ela possa subir uma escada andando sem se segurar, a mielinização já chegou nos esfíncteres nesse momento. Então, a mielinização que vai acontecendo, quando ela chega nessa parte que a criança já consegue subir uma escada sem se segurar, não correndo, andando, significa que ela já está pronta para o esfíncter, né? Que ela já consegue ter o controle dos esfíncteres. Aqui que deveria começar o desfraude. Mas a gente fica esperando a criança manifestar. Às vezes a criança não vai manifestar, e ela não vai manifestar porque não está fazendo sentido para ela, porque aquilo não foi visto. Uma criança que tem um irmão mais velho, conhece, vê que o irmão não usa fralda, vê que o irmão vai no banheiro. Uma criança que não tem irmão mais velho, às vezes ela não percebe, dependendo da dinâmica da família, se essa família não compartilha banheiro, essas coisas com a criança, ela não percebe. Então, não é hora de deixar só para a criança decidir a hora que ela vai tirar a fralda. Mas também não é não é um movimento que a gente começa lá atrás. A gente tem que ter a maturação dessa criança. Ela tem que estar pronta para isso. E nessa fase, lembra que ela começou ali a expressar que ela quer ser capaz, ela quer fazer, ela quer provar que ela dá conta? Aqui ela vai começar a expressar o que ela dá conta, né? E aqui ela começa a expressar a raiva dela, ela começa a expressar a tristeza, ela fala não, ela já mostra interesse, eu não quero você, eu quero esse, porque aqui tá mais interessante. E aqui entra aquilo que nós falamos lá na live dos ciúmes, né? A mãe que não estiver pronta para entender
entender que a criança ela já está expressando interesse, ela vai sempre cair na onde? No abandono. Ela não liga mais para mim, eu que faço tudo para ela. E aí as mães têm essa fala. Cuidado, né? Nossa, então tá. Quando você quiser TT, eu vou falar para você procurar por fulano. Eu não vou mais fazer TT. Olha o nível de maturidade dessa mãe para falar isso para a criança. Né? Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando que a criança foi viajar com o pai e ela foi 2 dias depois. A mãe foi 2 dias depois. E quando chegou lá, a criança estava reinando na casa da avó, né? Tava com a avó e tudo. E ela não quis parar para brincar com a mãe. A mãe entrou no quarto, pegou a mala e falou para ela, assim, estou indo embora, então você fica com o seu pai, já que você não me ama mais. Ela desencadeou o quê? Uma tortura na cabeça da criança. Mas sim, tem mães que fazem isso. Aí a gente não sabe quem que a gente socorre. Se essa criança, para ela não carregar essa ferida, né, do que você não pode expressar o que você é, o que você expressa, o que você é, não tem valor, isso é feio, isso é ridículo, eu socorro essa criança ou olho para essa mãe, que essa mãe está presa lá naquela segunda fase que eu falei para vocês, na fase do abandono. Ela não consegue lidar que o filho não foi feito para ela, que o filho é do mundo, o filho é do sistema, que esse filho vai ter que ir embora. Aliás, ele está mostrando para a gente o tempo inteiro, desde que eles nasceram, eles estão mostrando que eles estão evoluindo para um dia eles não precisarem mais ficar olhando para a gente. É isso que a criança está falando para a gente nesse momento. Então, essas mães que se prendem nesse lugar, a gente já consegue reconhecer a dor delas, né? E aquela mãe que fala, se você fizer, eu não gosto mais de você, não vai ter presente de Natal, a gente já sabe que essa mãe está onde? Lá naquela terceira fase que é da manipulação. Percebem como que a gente vai moldando os nossos filhos? Porque nós fomos moldados também pelas nossas feridas. E é assim que acontece. Então, nessa fase do desfraude, se a gente não tem a sutileza de ter a paciência, de autorizar aquela criança a fazer cocô na hora que não seria o esperado, ou de repente ela não está de fralda e ela fez cocô, e aí vem aqui, você precisa chamar, olha que fedor, agora olha, todo mundo está vendo. Nós estamos entrando com qual ferida nesse lugar? Nós estamos entrando com a ferida da vergonha, da humilhação. É como se tudo que sai daquela criança tivesse que ser escondido. Porque para ela, até aquele momento, até quando ela estava de fralda, ela fazia cocô e estava tudo bem. Ela fazia xixi e estava tudo bem. Agora começou um outro movimento e tudo que sai dela é condenado, né? É criticado, é isso ou é aquilo. Então, nessa fase, quando a gente não tem essa percepção, quando a gente não tem essa sutileza, é quando a gente vai desenvolver nessa criança uma timidez excessiva, uma vergonha, o medo do ridículo, o medo de ser exposto, né? Crianças que não gostariam até de estar lá, gostam de brincar, mas se tiver que ir na frente ou fazer alguma coisa para todo mundo, não faz. Não faz por quê? Porque ela lembra que aquilo que sai dela, aquilo que ela expressa, pode não ser aceito, pode não ser tão bonito. E eu lembrei de uma coisa que eu vejo muitas mães fazendo, e eu já devo ter feito. Claro que eu também fiz quando os meus filhos eram pequenos, né? Mas existe uma intensidade muito grande naquela assim, canta pra titia ver. Canta, fala para ela isso, e a gente faz a criança ficar ali repetindo. Nós estamos fazendo o quê? Expondo essa criança. Aqui entra aquela manipulação que eu falei da fase anterior. Que mãe que nunca fez isso, né? E às vezes a criança quer chamar a atenção da gente para alguma coisa, a gente faz isso, vem cá, conta para ti até 10. Aí a criança conta até 10, isso, vai brincar agora. Qual foi a função dessa criança ali, a não ser preencher um ego da mãe? Conta em inglês. Como é que é passarinho em inglês? Como é que é cachorro em inglês? Gente, a criança não está aqui para suprir as nossas necessidades egóicas, né? Ela está aqui porque ela vai seguir para o futuro, ela vai levar a nossa história lá para o futuro. Então, todas essas coisas que parecem que são muito legais, são legais para nós, mães. Para as crianças não são. E o desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento infantil, elas servem justamente para isso, para a gente ir treinando o que é que essa criança vai fazer e depois a gente moldando que tipo de adulto que ela vai ser. Então, essa é a quarta fase que vai até os 3 anos, né? Então, de 1 a 3 anos, nós temos essas duas fases que nós estamos mielinizando, que são o desenvolvimento motor,
e depois os esfíncteres, o controle dos esfíncteres. E por fim, quando chega dos 3 aos 5, ou, como eu disse, alguns autores preferem dos 3 aos 7 anos, nós temos a fase fálica ou a fase genital, que é quando a mielinização chegou já na região genital. E agora é a hora que a criança precisa, ela necessita da entrada de outra pessoa. Ela precisa triangular as relações. Ela precisa entender que existem outras pessoas que também vão trazer acréscimo para elas. E que elas podem acreditar em outras pessoas, podem gostar de outras pessoas. Quando o casal, quando os pais estão juntos, é muito mais fácil fazer isso, é muito mais fácil visualizar. Mas eu vejo que tem mães que têm muita dificuldade em deixar o pai entrar, porque o pai não cuida direito, porque o pai não presta atenção, porque o pai é isso, porque o pai é aquilo. E aí eu faço o quê? Eu excluo. Nessa fase, essa exclusão é muito perigosa. Essa exclusão não fala só da exclusão da criança, é a exclusão de qualquer pessoa desse sistema familiar. Então, se eu me alio ao meu filho e excluo o pai, olha, houve uma exclusão. Isso vai deixar uma falha nessa criança, nesse desenvolvimento. Se eu me alio ao pai e deixo a criança também. Então, agora é hora de triangulação. É aqui que a gente aprende a se relacionar. É aqui que a gente aprende que o diferente é bonito, é importante, é gostoso. Vejo casais tentando se dar, assim, pessoas buscando, né, um parceiro ou uma parceira, mas tem que ser alguém que goste das mesmas coisas, que queiram as mesmas coisas, que falem do mesmo jeito. Isso é difícil, porque o diferente, ele traz tantos acréscimos pra gente. É claro, se eu gosto de uma coisa aqui quietinha, eu encontro alguém que quer viver de aventuras, é claro, são muito distintos, né? Mas a outra pessoa não tem que gostar só do mesmo estilo musical que eu, da mesma literatura que eu. Ela pode ser diferente. É aqui que a gente ensina a entrada do diferente. Quando tem essa relação com a mãe muito próxima e entra o pai, olha, a criança está entendendo que meu pai é diferente de mim. E a minha mãe ama. Quer dizer que o diferente também vale a pena. E aí a gente volta lá no comecinho da live, quando eu falei que a fecundação, ela é o quê? 2 partes diferentes. Eu preciso de 2 seres diferentes para fazer um ser completo. E aqui, de novo, a gente começa agora a aprender a importância do diferente. O quanto que esse diferente acrescenta, o quanto que ele me autoriza. É nessa fase que se desenvolvem os preconceitos. Pessoas que não aceitam pensar diferente, né? Se for da outra religião, não serve. Se for de outro time de futebol, não serve. Se for outro partido político, não serve. Não existe uma permissão. Começa um sistema muito fechado. Ninguém entra e ninguém sai também. Então fica aqui. E aqui começa essa feridinha da exclusão, né? Eu sempre me sinto não pertencente e aí eu tenho dificuldade de me relacionar. Nessa fase a gente cria muito a dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque o afeto, ele ficou dividido. Ou eu amo a pessoa porque ela é igual a mim, ou eu excluo a pessoa porque ela não é igual a mim. Eu não consigo amar até um certo ponto, isso eu gosto, mas isso eu não gosto, mas eu continuo amando. Não existe essa permissão, ou é ou não é. Então, eu autorizo uma parte e excluo a outra, ou eu autorizo a outra e excluo a primeira. Não tem como fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. É nessa fase do desenvolvimento que isso acontece. Hoje é a última live, hoje a gente encerra. Na verdade, lá no meu canal do YouTube tem esses vídeos, viu? Falando sobre essas fases do ano passado ainda, não é desse ano não. Mas falo disso tudo mais detalhado. Hoje era mais mesmo para a gente pincelar, para a gente encerrar esse mês da maternidade, falando das fases e como que a gente carrega essas sensações. Por isso que às vezes quando a gente é adulta, a gente tem algumas dificuldades que a gente não entende, né? Da onde veio de alguma dessas fases. É muito legal quando a gente reconhece isso, por isso a necessidade da gente saber da nossa história, da gente saber como foi a nossa gestação, como foi o nosso nascimento, que tipo de criança a gente era, tudo isso faz parte aqui.
faz parte também olhar para os nossos pais, olhar para os adultos que nos criaram com olhos de verdade. Eu reconheço quem eles são, eu reconheço aquilo que eles fizeram de bom, mas eu reconheço também aquilo que me magoava, que eles faziam. Eu não preciso não amar o meu pai e minha mãe, mas eu posso amá-los e não amar o que eles me faziam de ruim, porque às vezes eles não têm nem percepção. Então, quando a gente quer tirar satisfação com eles, a gente quer ir lá cobrar alguma coisa deles, eles não reconhecem, porque na verdade eles não viam isso, né? Não tinha essa percepção, não tinham essa intenção, e eles também são fruto de uma geração, de uma educação, de uma cultura, de um sistema. Então tudo vai passando, e é por isso que a gente vai melhorando, porque a gente vai pegando o que eles deram de bom. O que eles deram de ruim, a gente só olha, mas a gente não precisa pegar, e eu vou melhorando, eu vou levando isso para frente. Então, essas fases do desenvolvimento, na verdade, elas fazem sentido para todo mundo, né? Mesmo quem não é mãe, porque nós já vivemos uma infância, nós vivemos a nossa fase de desenvolvimento. E quando a gente olha para lá, a gente reconhece algumas necessidades. Então, dentro das necessidades aqui que eu falei, esse medo de ser rejeitado, esse medo de não ser aceito, o medo de ser abandonado, de ficar sozinho, de ninguém gostar de mim, de ninguém cuidar de mim, né? Que entra a dependência, a codependência. Depois, a dificuldade de expor sentimentos, porque eu preciso só ficar no poder, eu preciso ter controle, eu preciso saber, eu preciso mandar, senão eu vou ser mandada. Se eu não dominar, alguém vai chegar aqui, vai dominar, vai me dar ordens, né? Então, é uma fase também que ficou. Depois, a dificuldade de expressar o que é meu não é bom, tudo que é meu pode não ser aceito, pode fazer mal para alguém. Então, a gente entra nessa outra função, nessa outra ferida. E depois, por último, a exclusão, o sentimento de exclusão, né? Eu não pertenço muito bem. E aonde está esse não pertencimento? Também em alguma das fases do nosso desenvolvimento. É aqui que a gente vai fazendo todo esse mapa. Então, quando alguém chega no meu consultório e começa uma queixa, o que eu estou vendo? Eu estou avaliando onde começou esse problema. Às vezes nós temos mais de uma dor. Na verdade, nós temos todas, mas tem uma ou duas que vão, né, ficando mais firmes, que vão se definindo mais e permanecendo ali na gente. Então, quando chega alguém no meu consultório, dependendo da queixa, eu já vou entendendo aonde está, né, o que está acontecendo. Então, quando chega alguém para mim e fala, eu não consigo me relacionar, eu acho que eu não preciso disso. Eu não sinto falta de relacionamento, mas relacionamento não é para sentir falta, é para sentir vontade, né? Porque ela não é uma necessidade, ela é um caminho natural. Igual ontem eu falei, a maternidade é um processo natural, não era para ser uma coisa tão desse tamanho que está agora, é um processo natural na vida, né, de todos os mamíferos, de todos os seres, porque todos os seres se reproduzem, claro, mas para nós, mulheres, não era para ser, no nível que chegou, era para ser algo muito natural. Tudo que é natural, ao meu ver, é divino. Mas não, a gente santificou, a gente não se contentou com o divino e a gente foi santificando essa maternidade e foi colocando ela no lugar de peso. E, de novo, a gente vai fazendo isso com todas as situações. Então, a gente vai colocando na gente situações que a gente não consegue sair disso depois. Reconhecer para fazer outro movimento e sair do ciclo. A gente fica no automático, às vezes nem percebe. Gi, isso que você falou é muito verdade. As pessoas, elas se lamentam. Elas só se lamentam. Elas não querem, quando a gente mostra para elas, não é isso. É porque você não entende. É que para mim, se eu fizer isso, a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha esposa, minha isso, meu aquilo. Não estou falando de ninguém lá, estou falando de você. Mas é porque o fulano falou isso para mim. Mas eu não estou falando do fulano, eu estou falando de você. Então, a pessoa não consegue ter uma leitura dela. Quando chega para mim, dependendo da queixa, eu não consigo me relacionar, que é o que eu estava falando, né? Então, vamos olhar, não consigo me relacionar por quê? Porque eu tenho medo de ser rejeitado, porque eu tenho sempre a sensação de que alguém vai me deixar no vácuo a qualquer momento. Olha, pode ser essa dor e você não está reconhecendo e você acha que fica tudo aqui, até porque quem tem
essa ferida é muito racional, lembra que eu falei, né? A energia está muito aqui, são pessoas muito racionais, então elas dão nome para tudo. Elas têm nome, protocolo, tudo certinho para todas as sensações dela. Aí chega alguém e fala, ai, eu tenho medo de ser abandonada, porque todo mundo me abandona. Quem te abandona? Né? Que compromisso que o outro tem com a sua vida? Pode ser que tenha um compromisso naquela história, mas a história acabou, isso não precisa ser um abandono, pode ser o final de um ciclo. É a gente começar a olhar, então, aonde está isso? Ah, eu não tenho autonomia financeira. Aonde está quando eu não tenho autonomia? Se eu não tenho autonomia, que eu sou o quê? Dependente. Se eu sou extremamente dependente, que fase do meu desenvolvimento que teve alguma falha que a gente precisa olhar? Né? A pessoa, todo mundo quer mandar em mim, ninguém manda em mim, só eu sei muito bem, olha, cuidado, eu tô lá na manipulação, eu tô lá no medo de ser dominada, eu tô no medo de ter que fazer uma relação de respeito, eu faço uma relação de troca, mas é de desrespeito, de desigualdade, não necessariamente desrespeito, né? Mas desigualdade, de cima para baixo. Eu me relaciono com os mesmos, tipo um parceiro, mas desde que eu dê ordem. Se eu não der ordens, não está igual, não está seguro para mim. Olha, já estou vendo que fase do desenvolvimento que aconteceu alguma coisa. E é assim que a gente vai. Então, é para isso que serve a gente conhecer as fases do nosso desenvolvimento. Lembrando que aquelas fases do amor que eu falei lá atrás, na live do ciúme e o amor na maternidade, também tem muito a ver com isso aqui. As fases que a gente vai passando e como que a gente vai lidando com isso, como que a gente vai amadurecendo e crescendo. Beleza, gente? Nenhum comentário mais. Podemos encerrar nossa live. Alice, em Closet Personal. Boa noite, gente. Alice entrou. Ok. Então, vamos encerrando as lives, encerrando Maternidade em Foco. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês de repente lembrem, queiram saber, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para ler, mas sempre que eu leio eu respondo. Se vocês reconhecem isso em vocês, busquem ajuda. Não fica dando cabeçada, não. Né? Ninguém veio para sofrer. A gente tem um destino, o destino é sempre para frente. Quando a gente não está indo para frente, é porque a gente está preso em alguma dessas dores, né? Busquem o autoconhecimento, reconheçam, sem julgamento. Às vezes o que dificulta para a gente olhar para essas dores é porque a gente julga, né? É fraca, a pessoa é cheia de mimimi, a pessoa é carente, a pessoa é isso e aquilo. Isso são julgamentos que fazem parte lá daquela fase onde nós não fomos autorizados a olhar para o diferente. O que é diferente me incomoda, me assusta, e aí eu entro nessa dinâmica de julgar, de criticar, de colocar para longe, de minimizar o que é do outro. Ok? Então que vocês façam um bom proveito disso. Levem isso para vocês, se autorizem a ficar melhor, se autorizem a viver com mais prazer a vida. O que aconteceu, já aconteceu, a gente não muda, mas a gente muda o que nós estamos fazendo com o que aconteceu. Lá atrás aconteceu isso, e o que eu faço hoje com isso que aconteceu, né? Então, é esse movimento, e sempre seguindo, não buscando culpado. Quem busca culpado busca aliado, não busca solução, não busca cura. Quem quer se curar não busca compreender, busca viver e sair do lugar, se autorizar a viver ciclos novos, encerrar ciclos e ir para frente. Enfim, é essa mensagem para vocês. Que essa maternidade, quem está na maternidade, que ela seja leve, do jeito que for possível, porque ela não é para ser tão pesada. Ela é pesada sim, porque ela é uma exigência, ela é uma responsabilidade, mas ela não precisa ser pesada no sentido de perfeição, não posso errar isso e aquilo, né? Então, se autorizem mais, se entreguem mais, ensinem para os seus filhos a relação com a vida, a relação com o prazer, a relação com o sucesso, e vamos seguindo. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela companhia,
e por tudo que a gente foi compartilhando ao longo dessas lives, essas 6 lives que a gente fez esse mês. Ok? Tchau para vocês, beijos e a gente se encontra por aí, tá bom? Tchau, tchau.